Apresentar aqui pelo teu próprio Espírito, Pai. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, para que em seguida nós possamos levantar o cálice e o pão e celebrar essa ceia, Senhor, e determinar em nome de Jesus total comunhão com a tua casa, total comunhão com o nosso irmão, total comunhão contigo, Senhor. Que não adianta, Pai, estarmos com comunhão contigo se não temos comunhão com o nosso irmão. Não adianta nem expressar essas palavras. É um conjunto. E eles, agindo e trabalhado, são fortemente, meu Deus, para nossas vidas, em combate às astutas e às ciladas do inimigo contra nós. Fortalece nosso ser pela palavra nessa noite. O teu servo que será, meu Deus, conduzido aqui no altar e vai falar ao coração desta casa. Aquele que crê, a palavra do Senhor diz, será salvo. Aquele que não crê, a palavra diz que já está condenado. Senhor, nos faz desejar ardentemente, meu Pai, morar contigo, estar na glória contigo, Senhor. Porque desse mundo nós só temos desgosto, nós só temos, meu Deus, sofrimento. Mas na eternidade, a tua palavra diz que será descanso eterno. Será algo imprescindível aos nossos olhos. Assim eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Amém. Pastor Eduardo. Queridos, a paz do Senhor. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, podendo aqui expressar nossa gratidão ao Senhor, comunhão com a igreja, louvar a Deus por este momento de culto presencial que a igreja, ora, ainda pode ter na presença do nosso Deus. Segunda coisa é louvar a Deus por este sacrifício tão memorável que nos dá esse acesso de paz em meio a tantas desordens e tantas coisas que este mundo tem reservado aos seus habitantes. Nós temos uma fé em um Deus presente, real, um Deus que está atento às nossas lutas e intempéries, mas que também nos entregou uma missão de falar do seu reino e do seu evangelho. Nós, como cristãos, estamos a cada momento como esse, nos preparando, como já foi bem mencionado aqui, para nos encontrar com o Senhor. E esse último louvor fechou com chave de ouro essa esperança que a igreja guarda no coração. Amém? E a base da nossa fé é a ressurreição do Senhor Jesus. Ele está vivo, meus irmãos. Você me ouviu bem? Ele está vivo. Ele é o primogênito dos mortos. Nele temos a garantia. Nele nós temos o penhor que foi dado pelo seu Espírito a nós. Deus está preparando a sua igreja. Deus está preparando o seu povo. Nós estamos, irmãos, sendo telespectadores dos últimos dias. Estamos vendo tudo acontecer. Os últimos dias estão se cumprindo cabalmente, não é? Mas que nós temos uma viva esperança, o nosso Mestre Jesus. Antes de pregar a palavra, nós vamos apresentar uma criança. Quero convidar aqui a irmã Drusila Santos para a gente apresentar o bebê dela. Amém, igreja? Que nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor. Glória a Deus. A congregação também cresce com a multiplicação dos bebês, Liz, Gael, agora a Laila, sorridente. O vovô não pode te segurar não, viu?
Estou magrinho ainda, viu? Vou pegar ela. E a gente apresenta, né, amados? Porque este ser tão abençoado que nos alegra tanto, ainda não tem condições de fazer suas escolhas. E como Jesus, que foi apresentado ao 8º dia, nós também apresentamos nossas crianças a Deus. Agora, sempre digo que é responsabilidade dos pais, amém, pais, apresentar e ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos, tá? A igreja é um suporte. Aqui os meninos acabaram de subir aí para receber uma instrução, mas somos nós em casa que ensinamos sobre o Senhor. Nós devemos compartilhar a nossa fé, para que eles, quando crescerem, tomem as vossas decisões em Deus, amém? Queridos, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do teu filho Jesus, eu apresento a Laila na tua presença, filha da tua serva e do teu filho, Senhor. Pedimos toda sorte de bênção, para que esta criança cresça nos teus caminhos, te conheça, te sirva, seja guardada no teu Espírito Santo, que ela seja uma serva de Deus fervorosa, cheia do teu Espírito Santo, meu Pai. Que ela possa, meu Deus, render graças a ti, te conhecer, como sua mãe te conhece. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero até pedir o Janilson que veja, né, pastor, o relatório das crianças que apresentamos nesses últimos dias. Nós temos que fazer aí o registro, tá? Para nós termos uma ideia de quantas crianças estamos apresentando, né? O Ministério Infantil nos ajuda aí para pegar o cadastro, tá? Dessas novas crianças que estão sendo apresentadas diante do nosso Deus. Amém, amados? Deixa eu correr aqui. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Que está no último livro da Bíblia. Estava aqui num culto, adorando o Senhor, quando eu recebi o insight dessa palavra. Estava aqui, anotei. Se eu não anotar, eu acabo perdendo. Aí eu anotei aquele insight, aquela revelação naquele momento sobre o texto. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do 14. Os 3 níveis de fé do crente, é a mensagem. Os 3 níveis de fé do cristão. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Os 3 níveis de fé do cristão, do crente. Nós avaliarmos o outro sempre é mais fácil. Tirarmos conclusões do outro é mais fácil. A gente consegue enxergar coisas que o outro ou o nosso semelhante não vê muito mais facilmente. É como alguém que está assistindo uma partida de futebol e você consegue ver aonde aqueles atletas não estão rendendo bem, e você tem uma visão ampla, você está fora, você está vendo. Outra coisa são os jogadores que estão dentro da partida. Eles estão limitados ao campo de futebol e estão limitados às ações dos seus colegas e cooperadores. Bem, o que eu quero dizer com isso é: como podemos avaliar o nível de fé que nós estamos agora? Se estamos andando de tanque cheio ou se estamos andando de tanque vazio? Se estamos cansados na fé ou se estamos nos iludindo? Ora, a passagem que eu acabo de ler com os irmãos nos mostra como Jesus, ele vê o seu povo e como o seu amor nos alcança. Essa passagem que está registrada no livro de Apocalipse, a partir do 14 até o 22, mostra-nos Jesus falando com a igreja chamada Laodiceia. O Senhor notifica João para que ele pudesse escrever e mandar cartas aos pastores, aos anjos, pastores destas igrejas. Para cada igreja dessa, o Senhor tem uma mensagem específica. Mas quando você estuda essas 7 cartas, se você já leu, você vai perceber que em algumas delas Jesus elogia. Porém, nesta aqui é uma carta dura, é uma carta severa, porque Jesus não faz nenhum elogio a ela. Aliás, Laodiceia, na sua tradução mais livre, significa igreja do povo, a igreja que o povo manda, a igreja que é a voz do povo que manda e não a voz de Deus. O verso 20 deixa claro que Jesus está batendo para poder entrar dentro dessa igreja, porque lá Deus deixou de ser a voz há muito tempo. E aí a gente vai tendo a revelação de como o estado dessa igreja estava, como essas pessoas estavam reagindo, e como é perigoso a gente achar que somos autossuficientes em nossa fé. Amém? Glória a Deus, igreja. Laodiceia era uma cidade que se destacava, uma cidade que tinha pelo menos 4 características básicas, e que, por sinal, deixava aqueles irmãos na condição que eles estavam. Primeiro, ela era um centro bancário e financeiro. Gente, ali tinha gente milionária.
gente rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima. A história conta que a cidade de Laodiceia foi destruída. E eles pegavam subsídios, dinheiro do governo para reconstruir a cidade. Eles eram tão ricos que eles próprios construíram a cidade sem nenhum dinheiro do governo. Os irmãos terem uma ideia de como aquela igreja, financeiramente falando, era uma igreja abastada. Os membros eram ricos. A segunda característica é que lá em Laodiceia, onde Jesus está mandando a sua carta, os irmãos percebem quando você lê a carta que Jesus se auxilia do contexto que aquela igreja está plantada. Jesus está tomando todos os aspectos, desde o econômico até o geográfico, para mandar uma mensagem direta àquela igreja. A segunda coisa que a gente percebe é que aquela igreja estava localizada num centro industrial de tecidos. Os melhores tecidos eram produzidos em Laodiceia. Era um centro industrial. Então eles se gabavam da sua roupa, dos seus tecidos que ali eram produzidos. Terceira característica que nós encontramos é que também em Laodiceia havia no mundo o maior centro médico de uma grande importância. Eles produziam 2 remédios que eram importados para todo mundo, Egito, todos os lugares. Eles produziam remédio para o ouvido e remédio para os olhos, que era uma espécie de colírio. E eles importavam, ganhavam muito dinheiro com isso. Então a cidade era conhecida. Quando você queria remédio para os olhos, você tinha como referência Laodiceia. Vamos comprar de lá, porque lá tem remédio para os ouvidos e para os olhos. Quarta e última característica dessa cidade é que ela era um centro de águas térmicas. Laodiceia fazia conjunto com Hierápolis e com mais uma outra cidade, que em Hierápolis as suas águas eram quentes. Elas desciam, se juntava com a outra cidade que era fria. Olha só, interessante, as 2 cidades onde desciam as águas, numa cidade a água era quente, a outra cidade a água era fria, descia numa correnteza até chegar Laodiceia, e essas águas se juntavam, e quando chegavam em Laodiceia as águas já se tornavam mornas. Então, se numa cidade a água fria era medicinal, glória a Deus, ajudava o povo. Se noutra cidade as águas eram quentes, glória a Deus, porque eram medicinais também. Mas as águas de Laodiceia não servia para absolutamente nada, porque eram mornas. Então esse é o contexto dessa igreja que está plantada ali. Nós vamos tirar algumas lições nessa noite para a nossa vida, amados, para a gente avaliar o nível de fé que nós estamos vivendo, e se você vai querer estar nesse nível de fé ou não, porque Jesus está voltando. Você acredita nessa verdade? Jesus está voltando? Eu acredito. Sua palavra é verdade. Seu amor é leal para conosco. E o amor de Deus é tão grande que Ele vai advertindo a igreja dos perigos que ela corre. Então, em primeiro lugar, o Senhor adverte a igreja pela falta de fervor espiritual. É um grande perigo. Veja o verso 15 que diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. O nosso Deus conhece o nosso estado. E aquela igreja
olhava para si mesma como alguém que não precisava de absolutamente nada. Eles estavam todos, sem exceção, convencidos de que estavam andando bem na presença de Deus. Uma coisa é os seus olhos, outra coisa completamente diferente são os olhos de Deus a nosso respeito. E o Senhor viu que faltava fervor espiritual na igreja de Laodiceia. E Ele aponta 3 temperaturas espirituais. 3 temperaturas que nós encontramos aqui no verso 15. Sei as tuas obras, que nem és, olha a primeira temperatura aí, ó, frio. Depois, quente. E ele diz, oxalá, tomara, traduzida por tomara. Tomara que foras frio ou quente. Então nós vemos aqui a questão da temperatura da fé cristã. Amados, queridos do Senhor, nós aprendemos nesta palavra que nós não podemos nos acomodar ao nosso estado. Não podemos nos acomodar ao estado que nós estamos, porque o nosso coração é enganoso, e nós precisamos todo o tempo estar perguntando ao nosso Deus como nós estamos, como é que o Senhor nos vê, porque eu tenho uma noção da nossa caminhada com Cristo. Então, primeiro aspecto é coração ardente. Onde é que eu encontro um coração ardente? Os discípulos de Emaús iam descendo, e quando Jesus falou com eles, eles disseram, é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava conosco. Suas palavras queimavam no nosso coração, ou seja, nós estamos sendo, aleluia, colocados numa condição espiritual fervorosa. Eles sentiram o ardor espiritual, e quando nós temos um ardor espiritual, que é a primeira temperatura, nós colocamos como objetivo servir a Deus de todo o nosso coração. Mas o Senhor estava vendo o estado daquela igreja, a condição daquela igreja, que apesar de rica, próspera materialmente, mas ela era pobre. Há uma igreja que eu não estou bem lembrado aqui, que diz assim, ó, nós somos pobres, o Senhor olha e diz, não, vocês são ricos. Olha o contraste. Há uma igreja que eu não estou muito lembrado qual, mas ele diz, nós somos pobres, mas o Senhor diz, não, vocês são ricos na minha presença. Filadélfia diz, nós não temos força, o Senhor diz, eu ponho uma porta aberta diante de vocês, porque só Deus conhece o teu estado, o nosso estado diante de Deus. Segundo, é um coração frio. Mateus 24:12 diz que o Senhor disse que o coração de muitos iriam esfriar na fé. E o esfriamento da fé não é assim, ó, hoje tu tá bem, amanhã tu vai nunca mais aparecer na igreja, não. É um processo, meu irmão. É um processo. A queda da fé é um processo. O esfriamento, ele é um processo, é um estado. Começa com pequenas coisas. Você vai abrindo mão, você vai abrindo concessão, você vai começando a desprezar coisas que você amava fazer para Deus e estar na presença de Deus, e você vai desconsiderando até que você está frio. É um processo, não é da noite para o dia. Você começa a faltar culto, começa a sair da comunhão, começa a ter outras prioridades que não são as prioridades espirituais, já não considera mais a orar, não considera mais ler a palavra,
o dia é muito cheio de coisas, eu não tenho tempo. Então o processo começa. Depois disto vem as desculpas. As desculpas começam a aparecer. Por isso, por aquilo outro. São processos de esfriamento da fé. E Jesus profetizou acerca disso. Ele disse que nos últimos dias muitos esfriariam na fé, no amor, de uma forma a estagnar num estado, transformar-se num estado. E o último e pior deles, o coração morno. O verso 16 diz: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ora, é Jesus falando que vai vomitar da sua boca. É como a minha esposa falou na quinta: quando alguém toma água morna, quando está doente, que tiver alguma coisa no estômago, ela é lançada para fora. Imagina Deus repudiando, Jesus repudiando: eu não te conheço, quem é você? Ele está advertindo, tá? Então, amados, essas são as 3 temperaturas: quente, frio e morno. E qual é o meu estado na presença de Deus? Nós precisamos fazer uma autoavaliação para que possamos sair de uma condição de mornidão. Mornidão é o estado em que a pessoa fica em cima do muro, ela não se decide, ela não toma providências espirituais com respeito à sua vida espiritual. Tá? Em segundo lugar, Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Um crente morno é pior do que um incrédulo frio, porque o incrédulo frio, um incrédulo que não serve a Deus, um incrédulo que não conhece o Senhor, uma pessoa que não tem intimidade, que não anda com o Senhor, é natural para ele agir dessa forma, está morto. Esse é o estado do homem sem Deus, ele está morto nos seus sentidos. Mas um crente é diferente, ele conhece a verdade, nós conhecemos a verdade, amém, amados? Quem conhece Jesus aqui? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus considera pior, porque ele está advertindo, tá? E ser um crente morno é como ser um cego que não consegue enxergar a sua própria condição espiritual. Ele se acomodou àquela condição e ele acha que está bem. Amados, se nós pudéssemos aqui nessa noite pedir a Deus para mostrar o nosso estado, nós iríamos nos espantar. Senhor, me mostra como eu estou na tua presença e me dá estrutura para ouvir o que o Senhor vai dizer a meu respeito. Meu Deus, nós escutaríamos tantas coisas. Nós escutaríamos tantas coisas. Mas graças a Deus, irmãos, que a misericórdia dele é intensa para conosco. A misericórdia dele é a causa, como diz o profeta Jeremias, de não sermos destruídos pela sua mão poderosa. Porque olha para cá, quando Deus olha para a terra, o que ele vê? Ele vê um bando de pecadores. Quando Deus olha para a terra, o que Deus vê? Um bando de pecadores. Mas quando Deus olha para a igreja, Deus quer ver Jesus, o sangue dele em nós. E a sua ira só não é derramada sobre nós porque encontra o sangue de Jesus passado em nós.
A Bíblia faz questão de nos mostrar que o Senhor conhece os seus, e os seus são conhecidos dele. Então Deus olha e Deus vê, e Deus viu que aquela igreja estava completamente distante do propósito pelo qual ela deveria ser. Não adianta eu ter nome de crente, de evangélico, ou seja lá o que venha denominar, se nós não tivermos a experiência na caminhada. Não devemos nos deixar levar pelas coisas que estão nos acontecendo. Nesse caso da igreja aqui, é o poder financeiro que fez com que eles ficassem orgulhosos, presunçosos, distantes. Mas em qualquer circunstância nós podemos encontrar o mesmo coração dessa igreja aqui, que se acostumou a entregar um culto a Deus sem vida, sem fervor espiritual, sem reverência, sem ao menos notar a presença de Deus, sem valorizar as coisas do Senhor. E Deus sabe, amados, Deus vê. Glórias a Jesus. Ele vê e Ele quer o bem, Ele quer trazer de volta. Deus está interessado, aleluia, no nosso estado real, porque só Ele sabe qual é o nosso estado real na presença dEle. Ele sabe qual é o seu estado na presença dEle, amados. Em terceiro lugar, Jesus identifica aquela igreja como uma igreja autoconfiante, e que era uma falsa sensação que aquela igreja tinha. Ela diz assim: como dizes tu, rico sou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és, olha aqui é Deus falando, não sabes que és um desgraçado. Meu Deus, é forte, não, irmãos? Não sabes que és um desgraçado, miserável, não tem nada, pobre, cego, nu. Aquela igreja dizia que não tinha falta nenhuma, estava tudo bem, estava tudo ok. Mas olha o olhar de Deus acerca dela. Olha o que Deus está dizendo: vocês são desgraçados, não tem graça na vida de vocês. Vocês estão completamente com a falsa sensação de autoconfiança. É aquilo que nós ouvimos na mensagem que o pastor passou aqui: quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E o Senhor está divertindo a igreja de Laodiceia, porque o nível de fé, vai determinar a minha condição diante dele. Amados, não deixe de forma nenhuma nada obliterar. Está perante você e Deus no teu caminho. Nada, absolutamente nada pode entrepor-se entre você e Deus. Nada pode tomar o lugar. Nesse caso aqui, são as riquezas, são as opulências, é o estado. Eles se comportavam de acordo com a localidade que eles estavam. Entende? Então a igreja precisa resistir. A igreja, ela tem um dono, ela adora ao Senhor, ela ama o seu Deus. Ela não coloca as coisas como prioridade, ela coloca as pessoas como prioridade. Ela sabe que o seu Senhor é Deus que está vendo, é Deus que está monitorando e vendo o nosso estado. Aleluia. E a questão da autoconfiança é terrível, irmãos. Já não, é como se você não precisa de Deus, não. Já conquistei, já não preciso mais orar pela conversão de fulano, já não preciso mais buscar porque eu já estou bem. É um ledo engano.
amados. É o perigo da autoconfiança que esses irmãos aqui demonstraram perante o Senhor. E graças a Deus que o Senhor é Deus que vê tudo, não é, queridos? Graças a Deus é o Deus que, na sua infinita misericórdia, o Senhor se manifesta para falar ao nosso coração de como nós estamos. Em quarto lugar, Jesus revelou que um crente morno lhe dá náuseas. É terrível. Não te conheço, mas no teu nome eu fiz. Não te conheço, mas no teu nome eu realizei. Não te conheço. Aqui fica crido por A mais B que não são as obras que vão nos salvar, apesar de que as obras têm um lugar na nossa salvação, mas que Jesus está chamando ao fato da igreja ser transformada pelo poder de Deus no seu caráter, na sua vida. O ser humano é muito fácil de ser enganado. É muito fácil o ser humano de ser enganado, de ser destituído das coisas do Senhor. Muito fácil mesmo, amados. Então por isso nós temos que estar em vigilância, a sermos um cristão autêntico, que temos a nossa fé num nível que agrade a Deus, porque um crente morno é uma desgraça, como nós ouvimos aqui. Eu vou vomitar você da minha boca. Mas nós vamos encontrar aqui o apelo de Deus, o apelo de Cristo à igreja. Apesar de que Cristo traz claramente os pecados da igreja, mostra, porque nós não encontramos aqui um elogio que fosse Jesus dando elogio a essa igreja. Essa igreja aqui, ó, presta atenção, ela não está sofrendo perseguição. Ela está sofrendo perseguição? Não está. Como no caso da igreja de Éfeso. Essa igreja não tem falsos mestres no meio dela, disseminando heresia. Não encontramos aqui no texto o Senhor Jesus falando, como tem cartas aí que o Senhor diz assim: eu sei que há entre vós aqueles que seguem a doutrina de Balaão, falsa doutrina. Essa igreja não é acusada de falsa doutrina, nem de perseguição. Não existe nela problemas, mas o Senhor não encontra nada de positivo que pudesse chamar a atenção do seu Senhor, mas que ao contrário, o estado daquela igreja era morno, que eles estavam autoconfiantes, cheios de si, que Deus não tinha palavra para aquela igreja. Era o desejo do povo, era o desejo do povo que reinava, era a vontade dos homens que estava em primeiro lugar. Aquele povo havia se moldado à sociedade dos seus dias e esquecido a pureza, a santidade, o amor, a dedicação ao nosso Deus. Então o Senhor vem e faz um apelo à igreja. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que está mercantilizando bens espirituais. Olha só o que o Senhor diz no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja teus olhos como colírio para que vejas. O Senhor lhes oferece o verdadeiro bem espiritual e material. O Senhor oferece. Eu aconselho a vocês. Ele dá conselhos, Ele chama, Ele diz: olha, está aqui diante de vocês, compre ouro puro, para que vocês possam se enriquecer.
não é o dinheiro de vocês, é o ouro que eu tenho. E aí a gente entende pelo Evangelho que o ouro que Jesus está falando é aquele que lá no céu não enferruja. Aqui é uma metáfora para a gente entender que o que o Senhor está falando é de boas obras. Aconselho-te que compres ouro, ou seja, Jesus relembra seus ensinos, dizendo que se nós queremos ter um nível de fé, nós precisamos nos desapegar completamente dessa vida. Os bens não podem nos manipular, eles só servem para nos abençoar, mas nunca nos manipular para longe de Deus. A segunda coisa que ele diz é: para que te enriqueça, vestidos brancos, para que te vistas. O Senhor não está falando das roupas que eles produziam, o Senhor está falando dos atos de justiça. E quando a gente lê o Evangelho, a gente entende que vestes brancas, e via a multidão com vestes brancas, porque eles lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro. Então o Evangelho está mostrando para nós vestes brancas. E como é que eu consigo comprar a veste branca? Através dos seus atos de justiça, dos nossos atos de justiça. E não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Amém, amados. Glórias a Jesus. Que convite de Deus a nós essa noite, para que a gente faça uma avaliação do nosso estado. A gente faz uma avaliação do próximo, como eu falei no começo dessa pregação, tão facilmente. Fulano não quer nada com Deus, fulano caiu, fulano não sei o que. A internet hoje está banhada de pecados de crente. Vocês estão sabendo? Pastor fulano de tal caiu, o outro entrou como porta-voz da igreja e abriu a caixinha de pecado de todo mundo. Peraí, irmão, nós só temos um único juiz e Senhor, esse é Cristo. O camarada falando dos pecados dos pastores, que nem do seu ministério é. Eu sou o contrário a isso. Cada casa tem uma liderança, essa liderança vai se haver com Deus. Eu não posso chegar na tua casa e dizer: mova esse móvel para cá, não está legal isso aqui, não, jamais, porque lá na sua casa tem uma liderança. Mas a coisa está assim hoje, é ou não é verdade? E os crentes tudo adoecendo, enfraquecendo, alguns deixando o caminho, dizem: é por isso que eu não vou mais servir a Jesus, olhando para os homens. Amados, é tempo difícil, amados, profetizado pelo Senhor Jesus, por Paulo, mas nós precisamos nos manter firmes na caminhada com o Senhor Jesus, amém? Se mantenha firme, seu nível, não deixe a chama apagar, seja vigoroso, fervoroso. Glória a Deus. Para que é isso, irmão? Irmão, me sinto bem, glória a Deus, aleluia. Não repreendo o irmão, não, deixa o irmão lá, que pelo menos está dando glória a Deus na casa de Deus, aleluia. Em segundo lugar, Jesus chama a igreja para uma mudança de vida. Eu castigo e repreendo todos quanto amo, sê zeloso e arrepende-te. Muda de vida, se arrependa. A base do evangelho é arrependimento, não é emocionalismo. A base da nossa fé é arrependimento, é voltar para trás, é tomar uma nova direção na vida, é tomar uma atitude. Quer servir a Jesus? Então se arrependa. Jesus está chamando essa igreja para uma mudança. Ou muda ou vocês vão morrer.
ou muda, ou eu vou vomitar vocês da minha boca, ou vocês tomam providência, ou vocês vão morrer. E quem está dizendo é Jesus. Vocês perceberam que duas coisas estão aqui atreladas? Eu repreendo e castigo. Oi? Significa dizer que Jesus repreende e a todos quanto ama. Se Jesus nos amasse, Jesus não nos repreendia. Mas como Ele nos ama, Ele nos repreende para que a gente retorne. Então retoma a tua caminhada, volta para Jesus, volta a ser a pessoa fervorosa que você era antes. Aleluia, 2, 3 anos atrás. Aleluia. Você se iludiu com esse tipo de cristianismo que você está praticando. Você foi colocando do lado. Deus está dizendo: arrepende-te, volta, filho. Eu estou de braços abertos. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, tem alguém para ouvir a minha voz, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu direcionar a tua vida, deixa eu ser Deus na tua vida. Para com esse formalismo, para de se auto-enganar, de dizer que está me servindo, se escondendo atrás das coisas deste mundo. Arrepende-te, eu estou vendo o que está no teu coração, eu sei quem você é. Aleluia. Deus está preparando a igreja para ir para o céu, e só vai para o céu quem suportar amar Jesus e se entregar a Ele, e não viver uma religião facciosa, que só dá satisfação para o seu coração, uma religião fria, achando que a gente está se desculpando diante de Deus. Não. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que se relaciona. É um Deus que fala conosco, que nos conhece e nos convida para uma profunda comunhão com Ele. Oh glória! Ele quer ter comunhão conosco. Então vamos, nessa noite, eu paro aqui por causa do tempo, nos relacionar e vamos avaliar qual é o nível que nós estamos, irmãos. Eu creio que o nosso Deus há de nos ajudar. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos caminhar no primeiro amor. Vamos ter aquele desejo. Hoje é dia do culto, glória a Deus, vamos para o culto, aleluia. Contava as horas para chegar aquele momento do culto. Hoje tem consagração, glória a Deus. Voltar ao primeiro amor. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça e não deixe o nosso coração, porque Ele está advertindo a igreja. Ele advertiu aquela igreja de Laodiceia, e essa carta, ela é bem, a sua mensagem é bem atual para nós, para que a gente não se engane em orarmos acerca do nosso estado. Olha, irmãos, uma das coisas que os sacerdotes faziam antes de interceder ao povo, eles oravam por si mesmos. Antes de entrar para interceder, eles primeiro faziam a oração por si mesmos, e depois é que eles iam orar pelo povo, principalmente o sumo sacerdote. Então nós precisamos também reconhecer o Senhor Jesus em todos, não é numa parte dos nossos caminhos, não, é em todos os nossos caminhos, em todos. Amém? Vamos orar, fique de pé. Eu deixo essa palavra para a igreja nessa noite. E hoje é um
belo momento para a gente fazer essa reflexão. Que tipo de nível de fé você está nessa noite? Que tipo de situação você está vivendo? Feche os teus olhos. Nesse momento agora, fala com o Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento e por essa palavra que nos foi entregue na noite deste dia. Queremos nesse momento, diante da Tua presença, suplicar o Teu perdão, suplicar a Tua misericórdia, suplicar a Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar aquilo que nós não estamos vendo em nossas vidas e a tirar fora da nossa vida aquilo que não Te agrada. Toda ilusão de ótica. Oh Pai, nos dá força para sermos fiéis a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e angariar os verdadeiros valores do reino de Deus. Pai, tira tudo que não Te agrada do nosso coração, trabalha no nosso caráter, que Cristo seja formado em cada um de nós, que a prioridade seja Cristo em nossa vida, porque nós só temos uma vida e ela é tão passageira, passa tão rapidamente, que possamos ouvir a voz do noivo naquele dizendo para nós: entra, filho amado, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei quais foram os sacrifícios que você fez. Você não amou a sua própria vida, você me amou. Oh Pai, nos ajuda, Senhor. Toma essa igreja aqui presente, fortalece. Não deixa, Pai, que a mentira do diabo reverbere em nosso coração, mas que possamos agir com atos de justiça, que nenhuma mancha do pecado seja encontrada, porque, Senhor, eu creio que já fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós confessamos diante de Ti nessa noite a nossa pequenez e a nossa total dependência de Ti, Senhor. Eu Te oro e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.